Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez com mais um vídeo do canal Instrumento da Verdade, e a palavra que eu quero deixar a vocês neste dia se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo de número 5, verso de número 21 até o verso de número 24, que diz da seguinte forma: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esta é uma passagem bíblica que me chama muito a atenção, porque nós vemos um homem acerca da qual a Bíblia fala, um homem que teve tanta comunhão com Deus, um homem que teve tanta intimidade com Deus, esteve tão próximo de Deus, que Deus o acabou por tirá-lo dessa terra. Deus acabou tomando esse homem para si. E eu estava meditando ontem à noite neste livro, nesta passagem bíblica, meditando acerca dos privilégios que um homem de oração, que um homem que anda com Deus pode ter ou pode se obter. Enoque era um homem de Deus. Enoque aqui, a Bíblia vai dizer que Enoque tinha 65 anos de idade quando ele veio a gerar a Matusalém, o seu filho. E depois que Enoque gerou a Matusalém, Enoque passou a ter uma vida com Deus. Enoque passou a caminhar com Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus por 300 anos. Mas depois que Enoque gerou a Matusalém, Enoque passou a andar com Deus. Só que o contexto deste texto ao qual nós acabamos de ler, ele vai nos mostrar que Enoque era um homem de Deus. Enoque, mesmo a Bíblia dizendo que Enoque passou a andar com Deus a partir do momento em que ele gerou a Matusalém, a Bíblia não diz que Enoque não tinha uma vida com Deus antes de gerar a Matusalém. Na verdade, o contexto histórico da palavra de Deus, ele vai dizer que antes de Enoque gerar a Matusalém, Enoque tinha uma vida com Deus, só que ele só passou a andar com Deus, ele só passou a estar diante de Deus verdadeiramente a partir do momento que ele gerou a Matusalém, seu primogênito, o seu primeiro filho. E a Bíblia vai nos mostrar que quando ele gera esse filho, agora ele passou a ter comunhão com Deus. Agora ele passou a ter intimidade com o próprio Deus. O que é que nós aprendemos aqui? A Bíblia está dizendo que ele andou 300 anos com Deus. Todos os dias Enoque estava na presença de Deus. Todos os dias Enoque estava buscando a Deus. Todos os dias Enoque tinha sede de Deus, de se aproximar de Deus, de se afastar do pecado e de se achegar a Deus. Aí a Bíblia está dizendo, e andou Enoque com Deus 300 anos. O que é que nós aprendemos com isso? Que para nós nos aproximarmos de Deus, é necessário nós termos uma vida com Deus, dia após dia, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra do Senhor. É necessário que nós venhamos nos despojar de nós mesmos, do nosso eu, do nosso homem interior e viver uma vida intensa na presença de Deus.
É necessário que nós venhamos abrir mão das coisas do mundo, daquilo que nos afasta de Deus, para ter uma vida de íntima comunhão com o seu Espírito, para ter uma vida de íntima comunhão com a sua palavra, viver intensamente para Deus, viver uma vida inteiramente para Deus, uma vida intensa na presença de Deus, na presença do seu Espírito, diante da sua face, em oração, em leitura da palavra, em meditação, de ter uma vida completa, de sentir gozo completo na presença de Deus. Enoque andou esse tempo inteiro, 300 anos na presença de Deus. 300 anos, dia após dia, Enoque estava com Deus. Dia após dia, Enoque estava na presença de Deus. Dia após dia, Enoque orava. Dia após dia, Enoque jejuava. Dia após dia, Enoque meditava na palavra de Deus. Nós só vamos ter vida com Deus. Nós só vamos nos afastar do pecado, estar longe do pecado e estar perto de Deus quando nós nos despojarmos do nosso velho homem. Quando nós deixarmos esse sistema mundano que nos envolve e voltar a nossa vida inteiramente para Deus e caminhar com Ele e estar com Ele, nos posicionar na presença dEle. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais longe do pecado nós ficamos. Mas quanto mais nós nos afastamos da presença de Deus, mais perto do pecado nós estamos. Mais o pecado nos consome. O pecado de Adão. Quando Adão e Eva transgrediram no jardim do Éden. Quando o pecado consumiu toda a humanidade. E quem mais foi atingido foi o homem. O homem foi atingido no coração, no caráter. E todo o gênero do homem foi corrompido. Toda a vida do homem foi corrompida pelo pecado. E nós só podemos nos afastar disso, nós só podemos ter a nossa vida transformada a partir do momento que nós dedicamos tempo em buscar ao Senhor, a partir do momento que nós buscamos tempo para orar, tempo para jejuar, tempo para meditar na palavra, tempo para estar diante de Deus, tempo para buscar a Deus, tempo para viver para Deus, para viver intensamente diante de Deus. A Bíblia vai falar de 2 Enoques. No capítulo 4, a Bíblia vai falar de um Enoque que era o 5º depois de Adão. E a Bíblia vai falar do Enoque, que era o 7º depois de Adão. É este Enoque, que é o 7º depois de Adão, filho de Sete, que foi o homem que andou com Deus. Enquanto que aquele que foi o 5º depois de Adão era um homem ímpio, era um homem corrupto. O que é que a Bíblia está querendo nos ensinar? Deus, Ele tem os seus instrumentos. Deus, Ele tem os seus homens. Deus, Ele tem os seus escolhidos. Assim como também Satanás também tem os seus homens. Também tem os seus pregadores. Também tem os seus escolhidos. Então, que nós não devemos imitar este Enoque, que foi o 5º depois de Adão, mas nós devemos imitar este Enoque, o Enoque que andou com Deus, o Enoque que foi o 7º depois de Adão. Foi este o Enoque que andou com Deus, este foi um instrumento de Deus na terra. Só que, por que que Enoque andou com Deus? Por que que Enoque estava desesperado em estar intensamente na presença de Deus, em se doar intensamente para Deus? É bem simples. Enoque era um homem de Deus. Enoque, muito antes de começar a andar com Deus, Enoque, ele recebeu uma revelação da parte de Deus. Que revelação foi essa? Enoque recebeu da parte de Deus a revelação de que o dilúvio viria. A revelação de que o juízo de Deus viria. E quanto mais Enoque tinha consciência que o juízo de Deus viria, quanto mais Enoque tinha consciência de que o juízo de Deus estava para vir sobre a terra, para exterminar a todo homem de sobre a terra, mais intensamente Enoque vivia para Deus, mais intensamente Enoque buscava a Deus, mais intensamente Enoque se doava para Deus. Por quê? Porque ele sabia que o juízo vinha.
E o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que quanto mais nós pensarmos na vinda de Jesus Cristo, quanto mais nós pensarmos no arrebatamento da igreja, quanto mais nós pensarmos no fim do mundo, no fim das gerações, quando Cristo virá, quando o cálice da ira de Deus irá destruir toda a terra, irá destruir todo o homem ímpio da face da terra. Quanto mais nós pensarmos nisso, quanto mais nós colocarmos a nossa esperança na vinda de Cristo, na vinda do Cordeiro de Deus, mais nós nos santificamos, mais nós nos separamos, mais nós nos doamos para Deus, mais nós nos colocamos na presença de Deus. Enoque sabia o que havia de vir, Enoque sabia que o juízo viria, que o dilúvio viria, e nós, como servos do Deus Altíssimo, sabendo que Cristo vem, nós também temos que nos doar inteiramente, intensamente para Deus. Viva intensamente para Deus. Deixe a sua vida pessoal um pouco de lado, deixe a televisão um pouco de lado, deixe um pouco o celular de lado, pegue a sua Bíblia, medite, ore, viva para Deus, viva intensamente para Deus, rasgue o seu coração na presença de Deus. Porque Ele merece que você esteja diante dEle. Ele merece que você se doe para Ele. Nós temos que andar com Deus. Nós temos uma necessidade de andar com Deus, porque o juízo vem. O juízo vem e haverá um tempo em que a igreja será tirada do mundo. Então o juízo de Deus cairá sobre a terra. Então nós temos que ter consciência de que o juízo vem. Não é mito, não é historinha de criança, não é história de caronchinha. Jesus Cristo vem, Ele voltará, Ele levará a sua igreja, Ele levará aquele que se santificou, Ele levará aquele que se preparou, Ele levará aquele que viveu uma vida de oração e teve a firme esperança e nunca abandonou a esperança da sua vinda. É esses que Ele vem buscar. Viva com Deus, ande com Deus, caminhe com Ele. Viva intensamente, se doe, se rasgue na presença do Cordeiro, porque Ele é o Rei dos Reis, o Rei do Universo, coroado com todas as coroas, recebendo sobre si mesmo a mais alta patente, a de Senhor de toda a terra, de Salvador de toda a humanidade. Viva para Deus, viva com Ele, e você será feliz, e você será completo, e você terá livre acesso para entrar no céu de glória. Amém? Fique com esta palavra nesta manhã. Foi o que Deus colocou no meu coração para as nossas vidas. Em nome de Jesus, fique com ela. Amém.